Oi, crianças, bom dia para vocês. Vamos começar o nosso dia com a devocional e a palavra de Deus que eu trago para vocês hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que esse versículo trata? Da gente ser grato. Às vezes, tem coisas que não acontecem do jeito que queremos. Às vezes, tem coisas que queremos muito, mas não temos. E tem coisas que fazemos, que podemos fazer, mas acaba dando de um jeito errado. Ou a gente acha, que seja errado, mas algo do jeito que não queremos que aconteça. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus diz que devemos ser gratos. Devemos agradecer a Deus por tudo, pelo pão que temos, pelo pão que não temos, pela comida que temos, seja aquela comida maravilhosa, aquelas guloseimas que gostamos tanto, seja pelo prato de arroz e feijão que temos a cada dia. Então, que sejamos gratos todos os dias por todas as coisas que Deus nos proporciona, por todas as coisas que Deus nos dá, porque essa é a vontade dele para nós. Amém? Então vamos começar a nossa aula. Então, crianças, na aula de hoje vamos falar sobre medidas. Sim, medidas. Nós, seres humanos, calculamos tudo ao nosso redor através dessas medidas. Então, se eu quero saber a minha altura, o que eu vou utilizar? Uma fita métrica. Se eu quero saber quanto é que eu estou pesando, qual é o instrumento que eu vou utilizar? A balança. Se eu preciso saber das horas, qual é o instrumento que eu posso utilizar? O relógio. Então, tudo isso para a gente saber dessas tarefas do dia a dia, se quanto é que mede uma coisa, quanto é que pesa a outra, o tempo, a hora, o calendário, tudo isso, nós utilizamos esses instrumentos de medidas. E a medida que vamos trabalhar hoje é o metro, ok? Mas antes de tudo, me diga uma coisa: a gente pode medir a Deus? Não, de jeito nenhum. Não há fita métrica, não há balança para a gente saber quanto é que Deus mede, quanto é que Ele pesa. Não existe nenhum instrumento capaz de verificar as coisas dos seres humanos sejam possíveis medir a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é infinito. Então não existe nada nesse mundo que possa medir a Deus, certo? Então, sabiam também, nosso mundo é grande, não é? O nosso universo é maior ainda. Mas vocês sabiam que mesmo se o universo fosse milhões de vezes ainda maior do que ele já é, ainda assim não caberia o tamanho de Deus? Como Deus é grande, não é? Então, meus amores, é um conforto para nós saber que Deus é tão grande, e isso é maravilhoso. Até nossa mente é tão pequenininha que não dá nem para entender qual a grandiosidade de Deus. A gente só pode o quê? Crer nesse Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Então, vamos falar sobre o metro. Esse tipo de medida, ele é responsável pelo quê? Para saber o comprimento, tá? Então, o que eu vou utilizar? As pessoas verificam com o que com esses instrumentos de medida? Verificam o tamanho, verificam tamanhos de quê? De tecidos, de móveis, de casas. Precisa saber também, tudo isso é utilizado, esses instrumentos que eu vou dizer agora para vocês, tá bom? Então, a fita métrica, ela é um instrumento que costureiras usam para quê? Para verificar a medida dos seus clientes, lógico. Para você fazer uma roupa, você precisa saber o seu tamanho, verificar o tamanho e tal. Também utilizamos para saber o quê? O nosso tamanho, nossa altura. Podemos utilizar a fita métrica também para saber a nossa altura. Outro instrumento de medida
no caso de metro, não é? Temos o próprio metro. É uma régua, como se fosse uma régua de madeira. Como se fosse não, é uma régua de madeira que vocês podem encontrar muitas vezes aonde? Na loja de tecido. Então, os vendedores que vendem tecido utilizam muito esse instrumento aqui, que é o metro, porque ali eles verificam o metro de tecido e já cortam o tecido naquele determinado tamanho. Outro instrumento que vemos que vocês também podem ter até na casa de vocês, a régua escolar, que vocês podem até utilizar em casa, brincando, mas a régua escolar ela é importante o quê? Para a gente tanto verificar os centímetros também, como que fazer as coisas bem organizadinhas, colocar as linhas, quando a gente pega uma folha em branco que não tem linha nenhuma e a gente quer fazer tudo certinho, utilizamos a régua escolar. Outro instrumento também de medida de metro, temos no caso a trena. Quem utiliza esse instrumento? São os pedreiros, não é? Eles utilizam esses instrumentos nas construções. Outro instrumento também que os pedreiros utilizam nas suas construções é esse instrumento aqui. Quem conhece? Quem já viu? É um metro articulado. Então, é muito importante o pedreiro, se vocês repararem nas construções, os pedreiros sempre utilizam tanto a trena quanto esse metro aqui, o metro articulado, certo? Então, esses instrumentos são necessários para a gente medir. Então, tudo que é relacionado a comprimento, utilizamos esses instrumentos aqui, ok? Então, para vocês aprenderem mais e fixarem mais o conteúdo, a atividade de hoje vai na página 214, tá? Então, tem aqui falando um pouquinho sobre as medidas de metro. Então, tem aqui os instrumentos e vocês irão responder aqui. E também na página 215, onde vocês irão pintar os objetos que compramos por metro. Então, será que a melancia compramos a metro? Eu quero 1 metro de melancia, Ou o arroz? Será que a gente comprou arroz a metro? Eu quero 2 metros de arroz. Será? Então, vocês aí em casa irão fazer essa atividade aqui, pintando apenas os objetos que são vendidos, comprados, né? Que no caso, compramos a metro, ok? Então, essa foi a aula de matemática de hoje. Então, vamos agora para a nossa aula de inglês. Na nossa aula de inglês de hoje, vamos estudar as cores. Então, vamos conhecer algumas cores e eu vou falar a pronúncia delas em inglês. Vamos lá? Vermelho, red. Cinza, gray. Amarelo, yellow. Verde, green. Então, crianças, hoje foram apenas essas 4 cores, tá bom? Então, semana que vem vamos aprender mais algumas cores, tá? Então, a aula de inglês foi essa. Beijos, tchau, até a próxima!